Sejam bem-vindos a mais um episódio do meu diário de bordo. Hoje eu vou compartilhar com vocês como foi a experiência de trabalhar na maior livraria flutuante do mundo. Sendo bem sincera, eu não escrevi muito sobre a Book Fair especificamente aqui no meu diário, mas eu compartilhei sobre os meus pensamentos e todos os sentimentos que eu tive durante o meu trabalho em outros lugares e também compartilhei já no Instagram algumas coisas que aconteceram. Então eu gostaria de ler para vocês alguns posts que eu fiz, inclusive, da Book Fair, porque eu acredito que quando eu estiver lendo, eu vou lembrar de muitas outras histórias marcantes daquele lugar. E eu acho que é sobre isso, sabe? Ler, mas também relembrar de algumas coisas que eu vivi que eu nem coloquei no papel. Então eu acho que vai ser importante. Mas antes de ler, eu quero dar um background sobre o que é a Book Fair. Para vocês entenderem melhor, o navio ele é dividido em vários departamentos. Então tem o departamento da limpeza, tem o departamento do deck, tem o departamento da galley, que é a cozinha, tem o departamento da engine, que é mais a engenharia, a parte mecânica, e também tem a Book Fair, que é o coração do navio, na minha opinião. Por quê? O navio, ele é considerado um navio missionário e um navio de serviço. Só que é como se fosse o cavalo de Troia, sabe? Então, o navio ele chega nos portos falando que é uma livraria flutuante, mas é dentro da livraria que a gente consegue ter acesso às pessoas para fazer o ministério acontecer e para apresentar Jesus e para ter muitas conversas, conhecer realmente o pessoal local. Então, a Book Fair é como se fosse o coração do navio mesmo, porque é o lugar onde os visitantes têm mais acesso. Então, eles compram o ingresso, entram na Book Fair, compram os livros e tal. E como que funciona? Os livros dentro da livraria, eles são comprados e muitas vezes até mesmo doados por algumas instituições e são comprados, eu acredito que do Reino Unido, eu não lembro da onde que eles compram os livros, só que eles vendem por um valor mais acessível. Então, por exemplo, um livro que a gente compra nos Estados Unidos por $12, na Book Fair é comprado por 6, vamos dizer assim. Porque a gente vai para muitos locais carentes, como a África, por exemplo, que não tem acesso a livros. Então é algo muito, muito especial. É realmente, na minha visão, como se fosse um ministério mesmo. E eu acabei vivendo muitas experiências incríveis dentro desse departamento, mas eu vou explicar para vocês melhor como que isso aconteceu, como que eu cheguei até a Book Fair, porque tinha a opção de ir para outros departamentos, mas eu vou ler e aí ao decorrer do vídeo eu vou lembrando de algumas coisas e compartilhando com vocês. Vamos lá. Agora eu vou ler alguns stories que eu já tinha compartilhado e eu acho legal para vocês terem uma visão mais ampla do que é a Book Fair. Quando cheguei no navio, eu não fazia a menor ideia de qual área ia trabalhar, mas orei muito para que o Senhor me colocasse no lugar certo. Fazer parte de um departamento que tem tudo a ver com o meu chamado ministerial é um privilégio. Comecei a criar conteúdo aqui na internet por conta dos livros, e poder ver milhares de pessoas passando pela Book Fair todos os dias é uma sensação indescritível. É lindo saber que Deus já tinha planejado isso desde o começo. Quando eu cheguei no navio, como stepper, eu tinha a opção de entrar em 3 departamentos diferentes, em um dos 3 departamentos. Só que não era muito bem uma opção, porque, tipo, eu não podia escolher. Então, eram os meus líderes que viam nos 3 primeiros dias de treinamento algumas características minhas sobre a minha personalidade, alguns pontos fortes que eu tinha, para escolherem qual departamento eu ia. Mas eu sinto muito forte que Deus ele já sabia onde eu iria, até porque vocês me acompanham na internet, vocês sabem que eu comecei a postar conteúdos com os livros. Então, tem tudo a ver com o meu ministério e tem tudo a ver com o que eu amo trabalhar, porque eu sou fascinada pelos livros. Então, imagina a Alissa trabalhando 3 meses e meio em um departamento assim maravilhoso que tem tudo a ver com quem eu sou. Gente, sério, foi muito, muito gostoso e foi um privilégio poder ver crianças, adolescentes, jovens e adultos entrando na Book Fair todo dia e ficando fascinados, sabe? Olhando para os livros e tendo experiências únicas. Porque imagina você entrar em um navio, em uma livraria flutuante. Tipo, entrar em uma biblioteca normal, em uma livraria normal, já é incrível. Agora, dentro de um navio, é uma experiência completamente diferente, sabe? Então, para mim, foi muito, muito, muito especial. Como sou stepper, quando cheguei no navio, não podia escolher qual departamento iria servir, mas estava com o coração aberto para todos.
departamento de limpeza, que é chamado de Angels, eles realmente são anjos naquele lugar. O de cozinha, que é a Gali, ou a livraria, que era a Book Fair. Hoje tenho clareza de que a Book Fair é o meu lugar e que o Senhor me colocou aqui por motivos bem específicos. Além dos livros estarem completamente ligados ao meu ministério, ter a oportunidade de conhecer milhares de pessoas locais todos os dias é um privilégio. E por que eu falo isso? Quem trabalha em outros departamentos dentro do navio acabam não tendo acesso a tantas pessoas locais todos os dias. Porque a gente tem o C-Day, que é o Connect Day, que é onde a gente vai para fora do navio e tem realmente contato com mais pessoas locais, onde a gente realmente faz um ministério, sabe? Isso acontece um dia na semana. Mas os outros departamentos, que só têm o CDI um dia na semana, durante o resto da semana, eles trabalham dentro do navio. Então, por exemplo, os Angels, eles trabalham dentro da limpeza interna do navio. A Gali também só trabalha dentro do navio. A Book Fair era o único departamento que eu tinha acesso, que eu poderia estar com contato com as pessoas locais. Então, para mim, foi muito especial, porque eu fui lá justamente para fazer missões. E eu via o meu trabalho na Book Fair como uma oportunidade de evangelizar. Eu não fui lá para trabalhar dentro da Book Fair. Era como se fosse o cavalo de Troia mesmo, entendeu? A gente ia com a máscara de que era uma livraria, mas no fim, a nossa intenção realmente era apresentar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Não vou dizer que eram todas as pessoas que trabalhavam no departamento que tinham essa visão, mas posso falar por mim mesma, eu fui lá para fazer missões e para evangelizar. Então, a Book Fair foi o departamento mais especial de todos, porque chegavam dias que a gente tinha contato com 10 mil pessoas. Tipo, 10 mil visitantes dentro da Book Fair. Então, era tudo muito intenso. Não vou romantizar, falar que foi fácil, foi muito difícil. E eu vou até compartilhar com vocês algumas experiências difíceis que eu tive que lidar lá, mas foi muito especial. O que eu posso dizer com toda a certeza do mundo é que foi muito especial. Foi desgastante, mas foi muito especial. Claro, existem diversos desafios, como eu já falei para vocês. Inclusive, vou compartilhar os principais agora. Mas saber que eu estou cumprindo meu chamado, fazendo o que eu amo e em um ambiente que tem tudo a ver comigo, é uma sensação indescritível. Em média, nós trabalhamos 6 horas por dia e intercalamos entre o período da manhã e o da tarde, o morning shift e o afternoon shift, toda semana. Como o meu trabalho na internet é independente, essa está sendo uma experiência diferente de tudo que eu já fiz, e com certeza estou aprendendo muito. Porém, como eu já disse antes, existe o lado desafiador. Essa foi a segunda vez que eu trabalhei em uma empresa, mas é a primeira vez que eu realmente tive, tipo, chefe, que eu tinha horário para chegar, horário para sair, uniforme de trabalho. Então foi uma experiência completamente diferente de tudo que eu tinha vivido. Porque trabalhando com a internet, eu tenho mais independência. Eu posso fazer os meus horários, eu posso escolher quando eu vou gravar, se eu vou gravar, com quais empresas eu quero fazer parcerias ou não. E aqui eu não tinha muita opção, entendeu? Porque aqui eu tinha líderes, eu tinha chefes e eu precisava respeitar, eu precisava chegar no horário. O que foi muito bom para autorresponsabilidade também, sabe? Então foi uma experiência que me ensinou bastante. Tem o lado difícil, mas tem o lado também que gera amadurecimento. Porém, como eu disse antes, existe o lado desafiador. Agora eu vou apresentar a história de um menino que eu tive vários casos como esse, mas essa foi a primeira vez que aconteceu, então, querendo ou não, me marcou um pouco. Eu vou deixar a foto dele aqui para vocês entenderem melhor o que aconteceu. Esse aqui é o Righteous, um menino de 4 anos que infelizmente vivenciou uma experiência que nenhuma criança deveria passar. Como nós recebemos diversas escolas diariamente, precisamos lidar com alguns casos de crianças perdidas, e pelo número de pessoas dentro da Book Fair, isso acaba sendo uma rotina. Essas crianças perdidas a gente chamava como se fosse Code K lá na Book Fair. Isso vai ser importante para vocês entenderem o que eu vou compartilhar também no próximo vídeo. Normalmente ficamos uns 20 minutos até encontrar os responsáveis, mas no caso do Righteous foi diferente. Gente, eu era a mulher do Code K na Book Fair. Porque assim, a gente tinha muitas posições dentro da Book Fair. E eu acho importante vocês também entenderem isso. Eu amava trabalhar lá porque não era uma posição específica que a gente ficava.
Desde o momento que vendia ingressos até o momento que as pessoas iam embora, a gente trocava de posição umas 5 vezes por dia. Então era muito dinâmico, sabe? Não era algo que você ficava cansado, era sempre algo novo, sempre algo novo. Então tinha a White House, o Gangway Bottom, Gangway Top, o Lifeboat, depois do Lifeboat tinha Customer Service, depois do Customer Service tinha o Infodesk, depois do Infodesk tinha o Cash Desk, depois do Cash Desk, Dealback, depois tinha o Connect, que era onde a gente realmente podia se conectar com as pessoas. Depois do Connect tinha o iCafé, mas a gente não trabalhava no iCafé, mas era uma área também. E aí, gente, tinha muitas, muitas e muitas áreas para trabalhar na Book Fair. Só que, por que eu tô falando isso? Porque não importava a área que eu estivesse. Eu sempre que eu via uma criança perdida, eu deixava tudo que eu tava fazendo e eu ia ficar com a criança. Claro que pedindo a permissão dos meus líderes, porque tinha algumas áreas que precisava de substituição, mas eu sabia o impacto emocional que podia causar numa criança ficar perdida. E eu não me importava se na África era comum isso, entendeu? Porque mais pra frente vocês vão entender que era como se fosse uma cultura mesmo. Mas eu não me importava, eu só queria cuidar da criança. E com o Artias não foi diferente. Eu fiquei com ele por mais de 2 horas e meia. Decidi que não ia sair do seu lado em nenhum segundo até que resolvêssemos a situação. Para não se tornar uma experiência traumatizante, eu fiz de tudo para que ele ficasse feliz. Dei pipoca, brinquedos, e ele até chegou a dormir no meu colo. No fim, consegui descobrir o nome da escola depois de pedir ajuda para umas 10 pessoas locais, porque ele não falava muito bem inglês e ele nem falava muito bem, na verdade, né? Porque estava traumatizado com a experiência, ele não conseguia se comunicar muito bem comigo. Então eu conversei com muitas pessoas locais e eu descobri o nome da escola. Para vocês entenderem, ele foi junto com uma escola, tá, gente? Eu acabei não falando isso, mas muitas escolas visitavam a Book Fair. Por isso que a gente tinha tanto Cold K. Porque, querendo ou não, era muito fácil as crianças se perderem. Gente, 10 mil visitantes por dia não é pouca pessoa, entendeu? Então, lá dentro era uma muvuca. Eu vou deixar alguns vídeos depois. Então, era muito fácil as crianças se perderem. Só que não era normal esquecerem as crianças de lá. O que foi que aconteceu com ele? E descobri que ele tinha literalmente sido esquecido lá. Aqui na cidade existem muitas questões culturais que me confrontaram muito. Mas, com certeza, a negligência de alguns adultos foi o que mais me frustrou. O lado bom de ter vivenciado essa experiência foi que pude ser as mãos de Jesus aqui na terra. Orei, cuidei e amei o Righteous como se fosse um filho de Deus. Nesse dia, o Senhor me levantou para interceder pelas crianças na África e declarar que a paternidade será restaurada nos coraçãozinhos delas. Encorajo cada um de vocês a estarem intercedendo comigo. Gente, foi um choque muito grande para mim. Porque assim, eu amo criança. E mesmo se eu não amasse, essa é uma situação que pode gerar muitos traumas emocionais na vida de uma criança. E foi o que eu falei, não importa se culturalmente isso é aceito, não importa se é normal, comum, vamos dizer assim, para as pessoas, não é certo. Esquecer uma criança em um lugar pode acontecer com certeza, só que a gente precisa lidar da melhor forma possível. E para não se tornar um evento de injustiça na vida dele, eu decidi largar tudo que eu estava fazendo para cuidar somente dele. Com certeza, isso acabou influenciando na forma como as outras pessoas olhavam para as crianças e acabou gerando um testemunho muito bonito dentro da Book Fair. Não foi o primeiro, até porque depois disso eu decidi que eu ia cuidar dessas crianças. Fiz questão de ser aquela que dava atenção, sabe? E no próximo vídeo vai ser também sobre um Cold K, o próximo vídeo que eu vou lançar semana que vem, mas um Cold K literal. E vocês só vão entender semana que vem. Cultura nenhuma, de nenhum país, deve ser superior à cultura do reino. Essa é uma frase que me guiou durante o meu período em Gana e em Serra Leoa. Porque quando a gente está dentro de um navio transcultural, onde a gente tem contato com muitas pessoas de vários países e tal, é comum a gente conversar sobre as nossas culturas. Sobre a cultura do Brasil, sobre a cultura da Coreia, a cultura da Alemanha, enfim.
E uma coisa que Deus ele me ensinou logo no começo é que não importa qual é a cultura do seu país, nós devemos estabelecer a cultura do reino aqui. Então, o meu propósito naquele lugar era estabelecer a cultura do reino, não a cultura do Brasil. E, claro, nós aprendemos muito com os outros países, nós aprendemos muito com as outras nacionalidades. Só que no fim, o que realmente importa é qual cultura nós vamos viver. E eu estava lá para viver a cultura do reino. E foi isso que eu quis realmente deixar de legado naquele lugar, sabe? Se tem uma coisa que eu não negociei, foi a palavra. Vamos lá sobre outro assunto que foi bem pesado também dentro da Book Fair. E eu vou tentar resumir, porque esse é um assunto que eu não gosto muito de expor, porque muitas coisas aconteceram, mas resumindo o que aconteceu. Sobre os homens. Outro desafio que nós, principalmente meninas que trabalham na Book Fair, enfrentamos é a falta de respeito dos homens locais. Aqui, gente, eu ainda estava na África, tá? Eu não tinha ido para o Caribe, porque no Caribe foi completamente diferente. Mas isso foi na África. Todos os dias nós vivenciamos muitos momentos desconfortáveis, e isso tem me feito refletir demais em relação ao papel do homem. Aqui, eles pensam ter o direito de dar em cima de todas as meninas como se nós fôssemos objetos. Já fui pedida em casamento várias vezes e recebi incontáveis olhares indecentes. É muito triste mesmo. Mas apesar dessa situação horrível, eu sei que tenho um pai que me protege e realmente sinto a presença do Espírito Santo me acalmando em todo segundo. Lá na África, a cultura dos homens de desrespeito é muito forte. A gente foi assediada muitas vezes. Eu posso falar que praticamente todos os dias eu era assediada. Só que ao mesmo tempo eu sentia que Deus estava me protegendo muito, sabe? Porque eu tenho uma personalidade muito forte, gente. E as pessoas de lá, elas perceberam isso. Então, quando o homem chegava em mim, só do meu olhar, a forma como eu me portava, já meio que criava uma barreira entre a gente. E além dessa barreira, também tinha a barreira do Espírito Santo. Eu sinto que Deus, ele realmente me protegeu naquele lugar. Como se eu meio que ficasse invisível, sabe, aos olhos dos homens. Muitas situações aconteceram, todos os dias aconteciam, mas foi bem menos do que acontecia com as outras meninas, tá? Então, eu falo isso porque, claro que tem meninas que elas não aprenderam a se proteger dessa forma. Tem meninas que elas carregam muitos traumas. Eu tive que lidar com muitas meninas assim, que não sabiam como se comportar quando um homem vinha falar com elas. Então, por exemplo, muitas situações as meninas começavam a rir de desconforto, sabe? Só que quando a menina ri, ela meio que dá uma abertura. Então, foi um momento onde eu pude também aconselhar muitas meninas de como se portar é, nessas horas. E não era fácil ser assediado, não era fácil ser pedido em casamento. Só que para mim era mais simples lidar com essa situação, porque não era um trauma. E eu sabia lidar muito bem, tipo, eu conseguia bater de frente com os homens, entendeu? É... Só teve um momento, acho que teve uma experiência que eu vivi que, tipo assim, eu tava sem paciência, sabe? Então, tipo, eu meio que falei assim, olha, eu não quero saber o que você quer comigo, eu não tô afim de conversar com você e tal. E eu fui, porque aquele dia específico eu tava sem paciência real. Mas fora isso, mesmo pros homens que vinham dar em cima de mim, eu tentava tratar com muito respeito eles. Não foi fácil, mas é por amor, sabe? Eu sei que eles foram ensinados dessa forma. Eu sei que o background deles não foi fácil. Eu sei que muitos deles sofreram. E, gente, como que um homem vai aprender a ser homem se eles não tiveram um espelho, sabe, para seguir, se eles não tiveram um exemplo? Como que alguém que não é cristão vai aprender a respeitar uma mulher se eles não tiveram um pai que ensinasse? Então, não tinha muito o porquê eu julgá-los se eu não sabia da onde eles vieram. Isso não significa que eles estavam certos. Pelo amor de Deus, eu não tô falando que homens que assediam, homens que dão em cima das meninas e tal, eles estão certos. Não, de forma alguma. Mas dá para entender. Principalmente quem estuda sobre o comportamento humano entende que existe uma história por trás, sabe? E a influência dos pais, a influência das pessoas que vieram antes.
Então, assim, não tinha como eu jogar tudo fora que eu estudei sobre o comportamento humano, sobre a questão da criação, sobre a questão do background das gerações passadas. Eu não ia jogar tudo isso fora porque eu tava machucada porque um homem deu em cima de mim. Não. Inclusive, usei muitas ferramentas que eu aprendi nos anos anteriores sobre isso e eu pude aplicá-las. Então, foi um momento onde eu apliquei muito daquilo que eu tinha estudado, sabe? Foi muito bom porque eu amadureci muito e eu aprendi a ser mais forte diante dessas situações. Mais uma vez, não foi fácil, muitas meninas não tinham um conhecimento que eu tinha para lidar com essas situações, mas Deus também derramou graça para que eu pudesse ajudá-las. E aí, falando sobre o papel do homem, né? Nós precisamos de mais homens de verdade que reconheçam o valor e a fragilidade da mulher. A minha oração é para que esse cenário aqui na África seja revertido e que as filhas do rei comecem a ser tratadas como verdadeiras princesas. Porque, assim, para mim, que fiquei na África 2 meses e fui embora, é uma coisa. Mas para as mulheres africanas que crescem nessa realidade é completamente diferente. Elas já crescem aprendendo que devem se submeter de uma forma antibíblica, entendeu? Então, é difícil, sabe? É difícil ver tanto machismo, é difícil ver tantas mulheres machucadas, tantas mulheres com a autoestima completamente baixa. É, a única coisa que nós podemos fazer é orar por elas. Ou ser enviados como missionários que irão estabelecer uma nova cultura, que é a cultura do reino naquele lugar. Mais uma vez eu oro para que Deus esteja falando ao seu coração, porque talvez esse seja o seu caso. Mas esse foi um tema bem complicado dentro da Book Fair. Ao mesmo tempo que a gente queria confrontar, nós não podíamos fazer isso com ódio, mas sim com amor no coração. Mas ao mesmo tempo a gente não podia deixar de trabalhar. Então foi muito difícil, foi um mês bem complicado lá em relação a isso. Mas a gente aprendeu muito. Todo mundo dentro da Book Fair amadureceu muito durante esse processo, mesmo. E a última experiência que eu queria compartilhar com vocês, dentro da Book Fair, foi uma adolescente muçulmana de 13 anos que aceitou Jesus. De todas as experiências que eu já vivenciei na Book Fair, essa foi uma das mais marcantes e eu preciso deixar ela registrada. Conheci uma adolescente de 13 anos no meu momento de Connect, que eu já compartilhei com vocês, que é o momento onde a gente pode focar exclusivamente nos visitantes. E desde o começo, ela não queria sair do meu lado. Ela me contou que o seu maior sonho era viajar pelo mundo. Então eu compartilhei minha história com Jesus e como ele me levou pelas nações. Incentivei ela a fazer o caderninho de oração e quando perguntei se ela já tinha lido a Bíblia, descobri que ela era muçulmana. Foi uma conversa muito gostosa. Eu falei sobre o Mural dos Sonhos, eu mostrei algumas fotos e como que Jesus ele me levou realmente para as nações, como ele colocou esse desejo dentro do meu coração e eu entendi que fazia parte do meu chamado. Foi muito, muito, muito gostoso mesmo essa conversa. No fim, eu descobri que ela era muçulmana. No nosso primeiro contato, ela tinha me falado que queria comprar uma calculadora dentro da Book Fair, mas não tinha dinheiro suficiente. E foi nessa hora que o Espírito Santo ministrou no meu coração e eu vi uma abertura para pregar sobre o amor de Jesus. Fui correndo atrás da calculadora e dei para ela. Falei que tinha sido um presente direto do papai. O seu sorriso jamais sairá da minha memória. Gente, eu vou falar uma coisa, até porque os gringos não vão entender o que eu tô falando. Isso é uma parte boa, sabe? De ser brasileira que trabalhou em um navio transcultural. Porque eu posso compartilhar algumas coisas aqui com vocês que eles não vão entender. Dentro da Book Fair, eu meio que quebrei algumas regras. E não eram regras que, tipo assim. Eram regras que podiam. Como que eu vou explicar? Eram regras que podiam ser quebradas. Por quê? Normalmente a gente não pode sair da nossa posição de trabalho, quando a gente está trabalhando em algum lugar. Só que eu fazia isso várias vezes. Porque o Espírito Santo ele ia me guiando para fazer isso. Como eu disse no começo do vídeo, o meu foco dentro da Book Fair não era trabalhar em uma livraria, era fazer missões. Então, quando eu sentia no meu espírito de sair da minha posição para fazer algo pelas pessoas, para que elas fossem amadas e fossem impactadas de alguma forma pelo Espírito Santo, eu fazia. Então, eu estava na posição de Connect, fui pedir para o meu líder uma autorização, fui correndo, comprei a calculadora com meu próprio dinheiro, que era algo que não podia fazer no momento que a gente estava trabalhando,
Mas eu fiz tudo isso. Então, assim, uma das coisas que eu mais fui confrontada e que, tipo, eu fui quebrada lá nessa minha viagem do navio é quebrar regras terrenas, sabe? Porque existem regras espirituais, existem leis espirituais, vamos dizer assim, que obviamente não podem ser quebradas, que são princípios mesmo. Mas regras terrenas que, tipo, barram a gente de viver aquilo que o Senhor quer fazer na Terra, minha filha, eu quebrei tantas regras e tá tudo bem. Porque eu saí um pouco do meu analítico também, eu saí um pouco da minha rígida, sabe? É, não sei se vocês vão entender isso, mas eu sou uma pessoa muito certinha. Eu fui uma pessoa muito certinha por alguns anos. E eu fiquei muito nessa, de, tipo, eu tenho que seguir regra, 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 regra. Isso fazia parte da minha personalidade. Só que aqui, eu saí 100% do meu controle. E eu entendi que para viver aquilo que o Senhor quer, algumas regras que foram estabelecidas por homens não devem ser seguidas. E foi o que aconteceu nesse momento. Nossa, eu abri um parênteses imenso, mas enfim. No fim, ela reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. A semente foi plantada em seu coração e ela foi impactada pelo verdadeiro amor no meio da Book Fair. Eu amava o momento de Connect, porque era um momento em que realmente eu podia fazer missões. Eu tenho histórias absurdas para contar nesses momentos de connect. Era muito legal porque eu tinha acesso às pessoas locais, então eu tinha acesso à cultura. Muitas pessoas dentro da Book Fair aceitavam Jesus através da vida das pessoas que trabalhavam na Book Fair. Então era muito, muito gostoso. E outra experiência que eu também vivi na Book Fair é que desde que eu cheguei lá até o momento que eu saí, muitas coisas mudaram espiritualmente. Porque a partir do momento que pessoas posicionadas espiritualmente entram em um ambiente, as coisas começam a se mover. Então, quando chegou a nova onda de steppers, muitas coisas mudaram. É como realmente se eles tivessem levado fogo dentro daquele lugar. Inclusive, teve um momento que a gente fez até uma prayer walk dentro da Book Fair. Não só um momento, a gente fez várias vezes. Por quê? Muitas pessoas, muitos visitantes entram diariamente. Então a gente não sabe o que eles fizeram dentro da Book Fair. Se teve pacto, se teve, tipo, algum objeto consagrado que eles deixaram. Então, diariamente a gente precisava orar por aquele lugar, entendeu? E como eram muitos países, como eram muitos portos, muitas culturas, muitos backgrounds diferentes, muita carga emocional, o certo seria orar todo dia. Então, quando a gente fez a prayer walk pela primeira vez, teve até expulsão de demônios. Então, assim, foi algo muito marcante para mim. Poder viver, sabe, o que eu tinha somente escutado histórias durante a minha vida toda. São muitas experiências que eu gostaria de compartilhar com vocês, mas se eu ficasse aqui, eu teria que ficar por horas gravando esse vídeo. Mas o que eu posso dizer é que eu conheci pessoas que eu jamais achei que eu teria acesso, que eu fui impactada de formas profundas mesmo e que eu pude viver o verdadeiro evangelho naquele lugar. Eu nunca enxerguei a Book Fair como somente um departamento. Eu enxergava a Book Fair como uma abertura para chegar a povos que não tinham sido tocados pelo verdadeiro evangelho ainda. Muito mais do que entregar, eu recebi muito. Lá foi um lugar onde eu recebi muito amor, eu recebi muito carinho. As crianças, meu Deus, como eu sinto falta das crianças, como eu sinto falta dos abraços, como eu sinto falta do sorriso, sabe? Da inocência. Foi um lugar onde eu consegui declarar muitas palavras. Como é uma cultura completamente diferente da do Brasil, tinham crianças lá que nunca tinham escutado Eu Te Amo. Então, eu decidi que lá eu seria muito intencional em pregar o verdadeiro amor para ela, sabe? Eu fui muito intencional também em chamar as meninas de princesas, de lindas, de declarar a verdadeira identidade delas, mostrar para elas a preciosidade que elas eram, sabe? O que elas carregavam, o tesouro que elas carregavam. Então, eu tinha um contato com elas, né, e provavelmente jamais verei elas novamente, mas o contato que eu tinha, eu tentava ser muito intencional. Eu pude amar como Jesus amou. Por mais que eu não pudesse ficar com elas, com todos os visitantes, por muitos minutos e pregar o evangelho através de palavras,
Lá no Book Fair eu preguei o evangelho através de atitudes, através de sorrisos, através de gestos. E eu sei que eles sentiram a presença do Senhor naquele lugar. Uma coisa também que eu inventei, tá? Porque olha, pra vocês entenderem como eu era dentro daquele lugar, gente, eu dei uns trabalhos lá, mas enfim, amém, né? Tudo pro reino. Tinha um. Quando você entrava no navio, você tinha que passar pela gangway, que era a escada. Aí eu inventei uma regra das escolas, porque iam muitas escolas, de que tinha que ir criança por criança na gangway. Ou seja, que tinha que ir em filinha, entendeu? Um por um. E, tipo, isso não existia. Podia ir mais e tal. Era só pra ter o controle. Só que eu inventei isso porque eu podia colocar a mão na cabeça de cada criança e ir abençoando cada criança. Tiveram dias que eu coloquei a mão na cabeça de umas 300 crianças. E fui declarando palavra na vida de cada uma, entendeu? O Gangway Bottom e o Gangway Top, que eram as duas posições da Gangway, eram as minhas posições favoritas, porque era onde eu realmente podia ter o contato com elas, entendeu? E, gente, era muito divertido, muito, muito, muito. Lá eu entendi que eu tenho um ministério com crianças e com adolescentes. Foi muito especial mesmo. E eu vou sentir muita falta da Book Fair. Eu vou sentir muita falta dos meus amigos lá. Foi um lugar onde eu realmente desenvolvi muitas amizades íntimas e profundas. Agora eu vou deixar um vídeo aqui para vocês da nossa despedida, que era como se fosse um ritual de quem estava indo embora. Gente, esse dia eu chorei. Meu Deus do céu, esse dia eu fiquei destruída, porque foi o momento que caiu a ficha. Tipo assim, eu trabalhei por 3 meses e meio em um lugar que me mudou completamente, que me moldou completamente, que não foi fácil, foi onde eu vivi as experiências mais difíceis também, mas eu tô indo embora, sabe? E caiu a ficha da saudade. Foi foi uma temporada da minha vida muito boa. Eu espero que vocês tenham se divertido, eu espero que vocês tenham gostado e tenham visualizado melhor de como foi toda essa experiência que eu vivi. Muito obrigado para quem permaneceu até o final e até o próximo episódio do meu diário de bordo. Um beijão.